Assim como as aulas estão acontecendo à distância, a aula inaugural do curso de comunicação da Unisc também foi dessa forma. Com a utilização da plataforma Google Meet, 5 painelistas realizaram o debate com o tema A Comunicação em Tempos de Pandemia. Vanessa Bax, jornalista na RBS-TV de Santa Maria, ressaltou a importância da reinvenção no modelo de trabalho. Você passa a produzir reportagens sozinho a partir da sua casa, quer dizer, uma situação muito diferente daquela rotina em que a gente estava acostumado. Então, assim, processos que têm se tornado cada vez mais comuns, que já eram usados antes. Por exemplo, o uso do celular, o uso do colaborativo, aquele vídeo que o telespectador manda para a gente colocar no programa como uma participação, isso já existia. Mas a gente precisar fazer a reportagem contando com um aplicativo de reuniões, por exemplo, com uma captação da tela do computador, com o celular do entrevistado, ou que ele mande o vídeo para a gente com a entrevista, isso tirou da mão da equipe um pouco do domínio do processo. E isso é algo muito novo, porque isso já era usado de uma maneira menos intensa, menos frequente. Mas isso se incorporou nesses últimos 50 dias a uma produção jornalística em massa, massiva. A gente precisa dessas ferramentas para colocar e para fazer os telejornais. Lidiane Malman, fotojornalista no Jornal Informativo do Vale de Lajeado, destacou a importância do trabalho da imprensa em época de pandemia. A gente tinha o domínio dos processos, a gente já não tem mais. Mas, acima de tudo, nós somos jornalistas. Então, se está acontecendo, a gente tem o dever, a nossa função social de informar os nossos leitores. Então, assim, eu lembro que nessa primeira reunião de pauta eu falei assim, a gente não pode parar de trabalhar, a gente vai tomar todos os cuidados, a gente vai se cuidar aqui, então, mas a gente precisa informar a nossa leitora, a dona Iraci, que tem 85 anos, que não tem telefone celular, porque ela não conseguiu se adaptar, ela tem telefone fixo e ela assina um jornal informativo há mais de 30 anos. Então, é para essas pessoas que a gente trabalha. A gente trabalha para o seu Ivan, por exemplo, que é o nosso assinante há quase 50 anos, né? O que eu quero dizer é que a nossa função social enquanto jornalista é essa, é de, se acontecer uma guerra, a gente vai cobrir uma guerra, se tiver um vírus como está tendo, a gente vai fazer o nosso trabalho e a gente entender que essa é a nossa responsabilidade social. Bibiana Osório, analista e produtora audiovisual, apontou perspectivas para o segmento. A pandemia, o isolamento social causou mudanças nos hábitos de consumo do audiovisual, causou mudanças nas estratégias de mercado, estratégias de lançamento, estratégias de produção e um impacto nas narrativas, né, nas histórias que estão sendo contadas. Falando dos hábitos, né, a gente já tem dados do aumento da audiência da TV paga, né, em abril a gente teve um aumento de 20%, uma média de 20% de audiência, as pessoas estão em casa, as pessoas estão assistindo muito conteúdo. Nos canais de filmes, especificamente, esse número chegou a um impacto muito maior, são 60% mais de aumento de audiência. Então, se eu posso trazer uma notícia boa, principalmente para os alunos, para os estudantes que estão começando agora, é que, sim, tem muita gente querendo consumir audiovisual. Jean Bros, criador de conteúdos e estratégias para a internet, destacou a aceleração nos processos digitais. Uma coisa que está acontecendo com a pandemia é que algumas coisas que iam mudar acabaram, vão ficar com processos mais acelerados de mudança. Então, claro, tem coisas que a gente vai mudar aí um pouco a longo prazo, a médio prazo, mas as mudanças que a gente vinha acompanhando já nos últimos anos, que são mudanças de longo prazo, elas não necessariamente mudaram, né? Eu acho que elas foram potencializadas, aceleradas. Karine Nid, coordenadora e especialista em comunicação na área da saúde, relatou a experiência de trabalhar no Ministério da Saúde. Desde que eu cheguei em Brasília, para mim é todo um processo de aprendizado e ainda um aprendizado constante e permanente, né? Porque desde que eu cheguei em 2015, já se passaram 4 ou 5 ministros da saúde
E aí, eu como técnica, eu me coloco nesse lugar de técnica, né, dentro do Ministério da Saúde, eu sigo orientações técnicas, né, agora, muitas vezes, só que as nossas orientações técnicas, elas são baseadas em evidências científicas. Então, ela não é qualquer técnica que a gente elabora uma nota técnica ou um parecer ou se posiciona publicamente. É claro que tem uma questão que é eu, enquanto indivíduo, quanto usuária, enquanto pessoa, e eu, enquanto técnica, falando para um coletivo de trabalhadores da área da saúde ou para um serviço de saúde. É difícil a gente dizer que isso está sempre misturado, porque a gente não tem como se separar, dizer que num lugar tu é uma coisa e no outro lugar tu é outra. Tu aprende a modular, né? Modular as tuas falas de acordo o grupo que tu está. Logo após a exposição de cada painelista, foi aberto espaço para perguntas do público.